Fique agora com as emoções do próximo resumo de Quando Me Apaixono. Renata chega na delegacia. Josefina culpa a mocinha pela prisão de Roberta. Renata conta para os demais que o corpo de Rafael passou por uma necrópsia. Ela comunica para os familiares que o sonhador estava segurando uma carta assinada pela Bonita. Josefina decide não arriscar a cabeça para salvar a Roberta. A víbora relembra que entregou a carta para Rafael. Josefina recorda que escreveu o bilhete, copiando a letra de Roberta. A víbora desaba. Renata reitera que Roberta precisa falar toda a verdade. Gonçalo segura Josefina. Augusto pede para Ezequiel destruir Jerônimo. O corno comunica para o patrão que não é um criminoso. Augusto ordena que Ezequiel o obedeça. O corno ressalta que não pretende envergonhar o filho. Ezequiel deixa Augusto louco de ódio. Soto revela para Roberta que Renata quer vê-la. A mocinha entra em cena. Roberta insinua que Renata está contente. A mocinha promete tirar a irmã da cadeia. Renata e Roberta fazem uma trégua. A mocinha exige que a irmã seja contundente. Roberta reitera para Renata que não é uma assassina. A mocinha pergunta se a irmã é a Bonita. Roberta decide falar a verdade. Ela confessa para Renata que teve uma relação com Rafael. Roberta revela para a irmã que é a Bonita. Roberta comunica a Renata que nunca cometeu um crime. A mocinha insinua que a irmã a fez viver um inferno. Roberta fala para Renata que desconhecia as intenções de Jerônimo. A mocinha não acredita. Roberta confessa para Renata que se sentiu encurralada. A mocinha insinua que a irmã não pensou nela. Roberta pede perdão para Renata. A invejosa admite que foi uma covarde. Renata ressalta que não confia em Roberta. A invejosa fala para a irmã que amava Rafael. Renata volta a pedir para Roberta não ocultar nenhum detalhe. Josefina segue chorando. Ela insinua que Roberta não merece tanto sofrimento. Gonçalo teme que Josefina piore. A víbora ressalta que Roberta perdeu um filho, ficou estéril e foi presa em poucas horas. Josefina finge lamentar por não poder ser avó. Ela deseja que Roberta não durma na cadeia. Matias anuncia que o advogado ainda não obteve a fiança. Josefina chama todos de incompetentes. A víbora reitera que põe a mão no fogo por Roberta. Gonçalo sugere que Josefina volte para casa. Ela insinua que ele não liga para Roberta. Gonçalo chama Josefina de injusta. Ele reitera que nunca fez distinção entre os filhos. Gonçalo decide levar Josefina para casa. A víbora reitera que Roberta não pode ficar sozinha. Gonçalo obriga Josefina a obedecê-lo. A víbora sugere que Matias fale com Roberta. O bonitão sente preguiça. Roberta fala para Renata que estava disposta a enfrentar Josefina. A invejosa comunica à irmã que foi enganada por Rafael. Renata não entende a afirmação de Roberta. A invejosa conta para a irmã que Rafael a deixou plantada no dia da fuga. Roberta comenta com Renata que tinha medo da reação dos pais. A mocinha insinua que a irmã não foi correta. Roberta conta para Renata que Rafael a dispensou por uma carta. A invejosa revela para a mocinha que já se livrou do bilhete. Roberta fala para Renata que está prestes a ficar louca. A invejosa comunica à irmã que estava disposta a fazer Rafael feliz. Renata insinua que Roberta escreveu uma carta dispensando o sonhador. A invejosa garante para a irmã que não é a autora do bilhete. Aurora vai à delegacia. Ela tripudia da desgraça de Augusto. Aurora chama o vilão de lixo. Ele tenta enxotá-la. Aurora deseja que Augusto nunca saia da cadeia. Ele tenta agredi-la. Aurora ameaça denunciar Augusto por agressão. Ela reitera que o vilão pagará por tudo o que causou. Aurora crê que Augusto está derrotado. Renata fala para Roberta que reconheceu a letra dela. A invejosa sugere que a irmã envie a carta para avaliação de um grafologista. Roberta reitera para Renata que nunca foi para o interior. A invejosa revela para a irmã que não saiu da capital no dia da morte. Roberta exige que Renata confie nela. A invejosa admite que não foi uma boa irmã. Roberta comenta com Renata que é difícil ser sincera. A mocinha volta a perguntar se a irmã estava grávida de Jerônimo. Roberta segue mentindo para Renata. A invejosa mantém a farsa. Roberta fala para Renata que o bebê seria sobrinho de Rafael. Matilde sugere que Jerônimo coma. Ele não sente fome. Matilde insinua que Jerônimo vai ficar doente. Ele a admite que sente remorso pelo que fez.
Matilde percebe que também errou ao julgar Renata. Jerônimo sente saudade da esposa. Isidro descobre que Regina e Antônio terminaram. A viúva conta para os amigos que decidiu ser honesta. Isidro fala para Regina que seguirá sendo amigo de Antônio. Ela não se incomoda. Inês nota que Regina segue aflita. A viúva conta para a amiga que não recebeu novas mensagens de Gonçalo. Regina lamenta por não poder ligar para o ricaço. Renata conta para Matias que Roberta admitiu tudo. Ela comenta com o bonitão que acredita na inocência da irmã. Renata fala para Matias que vai procurar Jerônimo. O bonitão sugere que a mocinha não perdoe o marido. Soto pede a fatura do celular que Roberta comprou no dia do crime. Ela exige que ele consiga as provas. Roberta descobre que passará a noite na cela. Ela diz que o local é asqueroso. Soto fala para Roberta que o caso é complicado. Ela fica sozinha e entra em surto. Roberta tenta apurar quem matou o Rafael. Ela se senta no chão sujo. Carlos e Matilde creem que a justiça está sendo feita. Eles sentem pena de Carina. Matilde fala para Carlos que a costureira ficará melhor sem Álvaro. Eles se beijam. Jerônimo os vê. Matilde sente vergonha. Jerônimo a despreocupa. Ele diz que Matilde vai parar de servir à mesa. Jerônimo sugere que a empregada trabalhe menos. Matilde reitera que continuará exaltando a beleza do patrão. Eles olham para o antigo lugar de Renata. Carina fala para Lázaro que está morta de vergonha por Álvaro. Ele sugere que ela permaneça na fazenda. Lázaro relata que Carina não deve se atormentar com as recordações. Ela confessa que é bastante infeliz. Carina fala para Lázaro que pensa em como teria sido o futuro ao lado dele. Ele insinua que a costureira ainda gosta de Álvaro. Lázaro exige saber o que Carina esconde. Ele admite que não entende a costureira. Carina pede para Lázaro não a julgar. Ela comenta com ele que viveu ao lado do marido por muitos anos. Carina fala para Lázaro que seguirá casada com Álvaro. Ela o deixa desolado. Álvaro bebe e cospe. Ele pede para o guarda conseguir uma bebida. O profissional ressalta que a prisão não é hotel. Álvaro relembra que cuidou da esposa do guarda. O profissional insinua que o alcoólatra só cumpriu com sua obrigação. Álvaro jura vingança a todos. Ele grita por Carina. Álvaro se contorce na cela novamente. Alzira conta para Ezequiel que vai sair de casa. Ela deseja cuidar do filho durante a tarde. Ezequiel permite. Ele é frio com Alzira. As lágrimas da odalisca não comovem o corno. Ezequiel se contém para não xingar Alzira. Severino reza. Marina liga para o tio. Ela o pergunta as novidades. Severino sugere que Marina o visite. Ela fala para ele que decidiu passar o aniversário no interior. Severino relembra que Marina é a sua única parente viva. Ela reitera que adora a companhia do tio. Gonçalo dá remédios para Josefina. Ela pede para ele passar a noite no quarto. Gonçalo fala para Josefina que precisa sair. A víbora percebe que a situação está saindo do controle. Josefina pensa em uma solução para o problema. Ela ressalta que não vai se sacrificar pela filha. Roberta relembra as palavras de Renata. A invejosa supõe que alguém se passou por ela para escrever a carta. Josefina tenta dormir. Gustavo liga para a víbora. Ele a relembra que eles foram amantes. Gustavo fala para Josefina que vai receber muito dinheiro. Ela relata que o político é um canalha. Gustavo sugere que Josefina desça do pedestal. Ele reitera que está com a certidão de Roberta. Gustavo insinua que Josefina sequestrou Renata. Ele fala para ela que tem um fax sobre o sumiço da mocinha. Gustavo revela para Josefina que marcou um encontro com o delegado. Regina sai de casa escondida. Ela encontra Gonçalo. Eles trocam carícias. Regina fala para Gonçalo que está agindo como uma adolescente. Ele ressalta que precisa dela. Eles namoram. Matias leva Renata para a casa de Constanza. Ela sugere que ele descanse. Matias pergunta o que Renata fará com as descobertas. A mocinha fala para o bonitão que precisa ajudar Roberta e Gonçalo. Renata admite que Matias sempre a apoia. O bonitão fala para a mocinha que nunca vai mudar. Renata pega o celular. Ela pensa em ligar para Jerônimo, mas desiste. Renata descobre que Constanza saiu com César. Regina fala para Gonçalo que passou o dia esperando a ligação dele. Ela comenta com ele que não quer criar problemas. Gonçalo confessa para Regina que não está acostumada a uma relação às escondidas. Ele fala para ela que cogitou abrir o jogo com Josefina. Gonçalo revela para Regina que Roberta foi presa. A viúva reage abismada.
Gonçalo conta para Regina que a empresa está com graves problemas financeiros. Ele reitera que a viúva o dá forças para lutar. Horas depois, Constanza acorda. Ela olha para as gavetas. Constanza encontra uma carta de Renata. Adriana teme que Honório caia em uma depressão. Ele fala para ela que a sua vida está desmoronando. Adriana nota que Honório ainda ama Constanza. Ele relembra que a morena o apoiava. Adriana sugere que Honório procure Constanza novamente. Ela insinua que os maduros são orgulhosos. Regina conta para Jerônimo que tem uma novidade. Ela comunica para ele que decidiu lutar por Gonçalo. Regina conta para Jerônimo que está disposta a tudo por amor. Ela sugere que ele reconquiste Renata. Constanza procura Gonçalo. Ela comenta com os parentes que Roberta sempre foi mentirosa. Matias anuncia que a desgraça nunca vem sozinha. Constanza descobre que a empresa está falindo. Matias sugere que a tia console Honório. Gonçalo deseja o mesmo. Ele fala para Constanza que Josefina está muito afetada. A morena reitera que uma mãe sempre deve ficar com a filha. Gonçalo segue acreditando que Josefina está doente. Matilde revela para Jerônimo que ele tem uma visita. Renata entra em cena. Ela revela para Jerônimo que Roberta confirmou que é a bonita. Renata segura para o vingativo que a invejosa não matou Rafael. Ela fala para Jerônimo que tem provas da inocência da irmã.